Gente, a situação no Brasil não é nada confortável em se tratando de política. A economia está em elevação, o Estado brasileiro está sendo bem visto por todo mundo, o presidente Lula está fazendo um trabalho de ótima aceitação que pode melhorar e ele está trabalhando para isso. Mas o grande problema é que o reacionarismo dos bolsonarentos continua. O Bolsonaro, nos últimos soluços dele fora da prisão, ele continua inflamando o seu rebanho bovino, ele continua destilando ódio, ele continua destilando desrespeito, ele continua fazendo tudo que um réu não pode fazer. Eu estive vendo, no dia que o Freire Gomes esteve em Brasília, e o Alexandre de Moraes, no momento da sua sustentação oral, ele foi muito enfático. Em nenhum momento ele se reportou ao inelegível usando o nome do Jair Messias Bolsonaro. Ele sempre tratando Bolsonaro como o réu, o réu, o réu. E é réu, realmente. Bolsonaro se tornou réu já tem um tempinho e não há quem tire a prisão do Bolsonaro ou o Bolsonaro da prisão, aqui fazendo um trocadilho. Fato é que os seus apoiadores mais ferrenhos estão apavorados, porque no mundo bolsonarista é mais ou menos assim. Aquele que não delinquiu ainda pensa seriamente em delinquir. Aquele que delinque o tempo todo quer continuar delinquindo. E aqueles que nunca pensaram em delinquir, tendo um delinquente à sua frente, cometendo crimes todos os dias, os chamados crimes continuados, uma hora ou outra eles irão delinquir. Então, é compreensível isso que eles fazem? Não, eu não consigo compreender isso como algo positivo. Eu consigo enxergar que o Brasil continua muito polarizado, que o Bolsonaro e os bolsonaristas são reacionários. Eles estão fazendo tudo, absolutamente tudo, para tumultuar todo e qualquer ambiente. Os bolsonaristas, se eles chegarem em um lugar que esteja havendo uma festa, eles não querem saber quem é. Eles querem fazer baderna, eles querem participar sem serem convidados, eles querem fazer anarquia, eles querem se afirmarem e não importa o que eles tenham e o que eles queiram fazer, eles acabam fazendo. Se você me perguntar assim, Leno, por que será que o Bolsonaro e o bolsonarismo têm tanto ódio do STF e do Alexandre de Moraes? Isso é simples de responder, porque o STF é o verdadeiro guardião da Constituição. A Constituição, ela governa quem governa. A Constituição, ela é transitória e ela está ali para normar todas as leis. Ela não é para ser normada ou normanda. Ela é normanda, ela não é para ser normada. E tudo que o Bolsonaro queria fazer, através de um golpe de Estado, e mesmo antes da tentativa de golpe, ele já andava bravateando que não iria aceitar mais ordens do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Isso ele gritou na Paulista, aqueles discursos inflamados que ele fazia, chamando Alexandre de Moraes de canalha e outras coisas mais, aqui aspas, para o Bolsonaro. Então, essa gente não merece confiança. Eu não confio em nenhum bolsonarista. Eu nunca confiei no Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem uma índole ruim. O Bolsonaro ele nunca se preocupou em sair do baixo clero, ou seja, do, do esgoto da política a qual ele fez parte durante todo o tempo. Bolsonaro foi um parlamentar que viveu sempre de emendas.
Então, gente, em síntese, no mundo bolsonarista é assim. Aquele que não delinquiu se prepara para delinquir. Aqueles que estão delinquindo, eles querem continuar delinquindo, fazendo tudo ao arrepio da lei, fazendo tudo ao seu próprio modo ou dos seus próprios modos ou métodos. Só posso garantir uma coisa, são métodos diabólicos, são coisas horríveis, são coisas escrotas. Eu nunca tive acesso a nenhum projeto do bem que o Bolsonaro tenha feito. O Bolsonaro sempre viveu na escuridão da política, comendo, como diz lá em Minas Gerais, comendo por fora, comendo tudo aquilo que ele podia meter a mão, ele fazia isso. Tudo aquilo que ele podia roubar, ele roubava. Bolsonaro, ele roubava gasolina. Gente, ele roubava gasolina que era da verba do seu gabinete. Tem vídeos do Ciro Gomes na internet dizendo isso. Aí tu acha que se uma pessoa rouba gasolina, desvia gasolina, superfatura notas de postos de combustíveis para pegar dinheiro, tu acha que essa pessoa não vai roubar outras coisas? Por que o Bolsonaro fez uma carreira tão promissora na política? Eu conheço a terra do Bolsonaro aqui, de Eldorado, na região do Vale do Ribeira. Eu conheço pessoalmente um irmão do Bolsonaro, chamado Renato Bolsonaro. Essa gente, ela nunca esteve para brincadeira. E quando você vê um político chegar e falar assim, aqui em Sorocaba, cidade em que resido, tem um político, até amigo meu, gosto de conversar com ele sempre que posso, e ele doa o salário dele para uma entidade aqui da cidade, que é referência em todo o Brasil, chama-se GEPASSE, Hospital do Câncer Infantil, aqui da cidade. E outro dia, esse vereador falou que pegava seu salário de 17, 19 mil reais, não sei quanto que é, e também não me interessa. Se eu me interessasse tanto por político, acho que eu já era vereador aqui na cidade. Nunca me interessei por isso, mas vou começar a pensar nisso. Ele falou que doava, e realmente doava o salário dele. Daí, eu com um feeling muito aguçado de comunicador que sou, esse pensamento jornalístico, jornalista de verdade, tá? Que trago sempre a verdade. Não esse que fala de orelhada e que te desinforma. Eu sempre primei pela informação verdadeira. Aí eu falei assim, viu, mas se você doa seu salário, você deve ter outras rendas, tá, e tudo mais, como que você faz para manter o seu gabinete, enfim, né? Como você faz para se manter? Uma pergunta não com essas palavras, que não cabe a mim perguntar a alguém, viu, como que você faz para ganhar dinheiro, para manter sua casa, sua família, enfim. E ele falou assim, não, eu recebo emendas, eu recebo emendas. E pasmem vocês, cada emenda que um vereador, que um deputado, que um senador assina para seu estado, se a emenda for projeto dele, ele recebe uma grana absurda, desvia dinheiro, fica rico para o resto da vida. Se tem um projeto de emenda para ser votado, e se esse projeto for grande, só a minha assinatura já vale uma grana. E quando ele me falou assim, não, eu recebo o dinheiro das emendas que eu assino, que eu participo, que eu sou convidado, aí eu percebi o tamanho da pilantragem que há na política, em todas as esferas, desde lá até o piso. Então, sem essa de que o Bolsonaro nunca roubou, o Bolsonaro ele nunca tinha sido investigado. Não à toa, o Bolsonaro conseguiu colocar sigilo de 100 anos naquilo que lhe interessava, nas contas dele e dos filhos e dos seus apaniguados. Então, não pensem que o Bolsonaro é santinho, porque não é. Também não pense que eu acho, que eu sinto que o presidente Lula é santo, porque na política não tem santo. Aqui tem uma pessoa, essa pessoa que vos fala, que sempre busco te informar e sempre com a melhor das intenções. Mas mesmo assim, em um canal que ainda é pequeno,
Eu recebo ataque de várias maneiras, de todas as formas. Então, essas pessoas da direita e da centro-direita, elas não se preocupam com os menos favorecidos, elas não gostam dos chamados pobres. Eu não costumo chamar ninguém de pobre, porque pobre mesmo é o diabo que nem mãe tem. Mas essas pessoas estão sempre dispostas a meter a mão no dinheiro do erário, meter a mão no dinheiro público e esmigalhar as pessoas de todas as maneiras, porque os políticos corruptos desse país só pensam neles. Inclusive, o Bolsonaro enriqueceu e enriqueceu a sua família, a começar pelos seus filhos e pelas suas ex-esposas, colocando toda a malha bolsonarista, da família, do clã, numa malha de corrupção gigantesca. Então, política é isso. Política não é para os fracos. Política de verdade é a arte do bem comum. O Molière dizia que a política, quando bem feita, é a arte do bem comum. Agora, esse bem comum no Brasil não acontece. Está muito longe, mas muito longe mesmo, de vivermos em um país democrático, onde as pessoas, como um todo, respeitam a democracia. A democracia do Brasil, ela continua de pé muito por conta do STF, dos ministros do STF, e principalmente do Alexandre, do Xandão, com todo respeito, Xandão, com todas as venhas, tá? E muito por conta também que no dia 8 de janeiro o presidente Lula não chamou uma GLO para que o exército golpista do Brasil, para que as Forças Armadas não dessem um golpe de Estado a convite para atenderem um chamamento do inelegível, do réu Jair Messias Bolsonaro. Eu sou Heleno Cureto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve aí, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta.